Bom dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica. E hoje nós estamos chegando à nossa última escola bíblica do ano. No próximo domingo, que será o dia 26, nós não teremos transmissão da escola bíblica e também no mês de janeiro nós não teremos. Mas você é convidado, é claro, a estar acompanhando conosco os cultos que são transmitidos ao vivo, e você poderá então participar das nossas celebrações. Hoje, na nossa última escola bíblica, nós queremos falar sobre dois idosos cuja história nós encontramos no livro de Lucas. E se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, é lá em Lucas capítulo 2, versículo 25 em diante. E a história destes idosos cujo nome era Simeão e Ana é uma história muito interessante. E o propósito do nosso estudo é então olhar para a vida desses dois personagens, Simeão e Ana, e aprender algumas das características que eles apresentaram na vida deles no dia a dia. E Lucas registrou algumas dessas características desses dois, de tal forma que a gente pode aprender com a vida deles, extraindo lições para as nossas vidas. Então, o que nós almejamos é que todos nós, nesse tempo, possamos, de fato, experimentar muito do Senhor e, claro, aprender cada vez mais com Ele. E antes de, então, começarmos, queremos orar com os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque a gente tem tido a cada manhã de domingo a oportunidade de olhar para a Tua Palavra e vermos nela história de pessoas que foram usadas pelo Senhor. E ao vermos estas histórias, nós podemos também aprender e tirar lições muito práticas para as nossas vidas, para que então coloquemos em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia, aquilo que o Senhor deseja e sermos também usados por Ti. Fala conosco através da história de Simeão e Ana, assim oramos no nome de Jesus. Amém. O que a gente então vai conseguir aprender com a história de Simeão e Ana está ali em Lucas capítulo 2 e a partir do versículo 25, mas nós vamos olhar um pouquinho a respeito, a partir aí do verso 25, falando sobre Simeão. E aí diz o verso 25: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Depois, lá no verso 36 e 37, vai falar sobre Ana. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela, já de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, permanecendo viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite com jejuns e orações. Então, Lucas apresenta para nós a história dessas duas pessoas, Simeão e Ana. Ao que tudo indica, ambos eram idosos, e aí então o que a gente consegue perceber é que tem ali algumas características que Lucas conta para nós a respeito deles. Mas qual é o momento que eles estavam lá no templo? Bom, Lucas está relatando o momento em que José e Maria levam o menino Jesus para ser apresentado no templo. Momento da circuncisão de Jesus e da purificação de Maria. A gente vai lembrar que Jesus nasceu e a lei dizia que no 8º dia a criança precisava ser circuncidada. Então, depois de passar esse tempo, no 8º dia, depois de ter passado 7 dias, no 8º, ele foi levado pelos pais até o templo para passar pela circuncisão, ser apresentado. Maria também tinha que passar por um processo de purificação, porque a lei dizia que quando ela tivesse, ou quando a mulher tinha um menino, ela ficaria 7 dias impura,
e aí no 8º dia ela faria todo o processo de purificação, e depois ela ficaria mais 33 dias de resguardo. Se fosse menina, esse tempo dobrava. Então, passaram-se os 7 dias e eles então vão até o templo para o momento da circuncisão de Jesus e também da purificação de Maria. Eles, indo ao templo, deveriam oferecer um cordeiro e uma pomba, ou então, se as condições deles não permitissem, eles poderiam oferecer 2 rolas e 2 pombinhos. Os pobres é quem normalmente ofereciam 2 rolas e 2 pombinhos, porque não teriam um cordeiro para oferecer. Isso já dá uma dica para nós que então José e Maria estavam mais no grupo das pessoas humildes, de tal maneira que eles chegam lá e oferecem estas 2 rolas e os 2 pombinhos. E quando eles chegam lá, há então esse encontro com Simeão e também com Ana. E aí a gente vai conseguir observar algumas características na vida primeiro de Simeão. Lucas vai contar para nós, lá no versículo 25, a gente vai encontrar as características que Lucas fala a respeito dele. Primeiro, Simeão era um homem justo. A ideia de Lucas ao registrar isso é mostrar que Simeão se comportava bem com os homens. E, logicamente, ele está seguindo aquilo que as Escrituras dizem, porque as Escrituras mostram que todos nós devemos ter um bom comportamento com todas as pessoas. Lucas vai registrar lá em Atos, do que depender de vós, tem de paz com todos os homens, e uma das características de Simeão, então, é que ele era alguém que se comportava muito bem com as pessoas, com todos os homens. Ele era conhecido por ser um homem justo, correto. E aí vem já uma lição para cada um de nós. Nós precisamos, principalmente como cristãos, sermos pessoas corretas, sermos pessoas que andam de forma adequada, sem termos de que sermos acusados. E aí é uma linguagem que Paulo vai usar, quando ele fala de sermos irrepreensíveis. Todos nós precisamos ter este comportamento e sermos reconhecidos na nossa comunidade como pessoas justas, homens e mulheres. E é muito triste quando nós vemos cristãos dando mau testemunho, cristãos que não são confiáveis, cristãos que têm até um mau testemunho na sociedade, como a gente usa dizer, na praça. O pessoal já não topa muito, não confia muito, sempre soltando algum alerta do tipo assim, olha, cuidado com o fulano, ele é crente, mas cuidado com ele. Então, uma das características de Simeão, a primeira apresentada por Lucas, é que ele era um homem justo, um homem correto. E isso é algo que todos nós precisamos ser, nos comportarmos bem com todos os homens. Mas o texto também vai dizer que ele era um homem piedoso, isto é, temente a Deus. Ele era muito cuidadoso com respeito aos deveres religiosos, à sua vida com o Senhor. Então, Simeão era alguém que levava a sério, vamos usar a expressão, a vida cristã. Outra característica que precisa existir em nós. Nós temos vivido uma época em que ser cristão virou um pouquinho uma questão de status. Eu gosto de ir à igreja, muitas pessoas conhecidas vão à igreja. Outro aspecto é que muitos entendem que o ir à igreja o faz ficar bem com o Senhor. E, na verdade, isso pode até fazer parte, mas não é o todo. Simeão mostrava-se um homem piedoso. Ele amava a Deus, O primeiro mandamento diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e Simeão fazia isso. Ele amava a Deus sobre todas as coisas, e ele então, Lucas vai registrar que ele era um homem piedoso. E quando a ideia de piedoso não é só que ele cumpria corretamente as coisas que tinha que fazer lá no templo, mas o seu coração estava totalmente entregue, assim como o meu e o seu coração. Nós temos uma vivência
diária na nossa comunidade, mas nós precisamos, acima de tudo, ter o nosso coração totalmente voltado para o Senhor. Por isso, essa segunda característica de Simeão, assim como a primeira, são características que nós precisamos seguir. Outra característica que vai aparecer é que ele esperava a consolação de Israel. Em outras palavras, ele esperava a vinda do Messias. A gente vai conhecer todo o Antigo Testamento em que há a promessa de que o Messias viria. E Simeão, conhecendo o Antigo Testamento, ele confiava que o Messias ia chegar. E então ele estava ali aguardando a chegada do Messias, com uma grande expectativa. Ele esperava a consolação de Israel e vivia servindo ali no templo ou indo ao templo com isto no coração, almejando esse dia. E o Espírito Santo, se você depois quiser ler, o versículo 26 vai dizer que o Espírito Santo havia revelado a ele que ele não morreria até que visse o Messias. E ele então aguardava isso. E esta é uma característica importante, porque hoje nós vivemos na época em que o Messias já veio a primeira vez. Mas ele disse, quando foi levado ao céu, de que ele voltaria. E quando voltasse, levaria para si ou consigo para o céu todos aqueles que creem nele. Então esta terceira característica é algo que nós também precisamos ter. Precisamos esperar a vinda do Messias, do Senhor Jesus, a sua segunda vinda, quando ele levará consigo todos os salvos. Eu e você precisamos esperar a volta de Cristo, o retorno dele, mais do que estamos aí esperando o dia do Natal, os presentes que vamos ganhar, quem sabe o início do próximo ano, com a expectativa de um ano melhor. Nós precisamos aguardar o retorno de Cristo mais do que qualquer outra coisa. Talvez você tenha planos, projetos, coisas que você quer realizar, mas nada disso pode superar o nosso desejo pela volta de Cristo. Durante este ano, durante um tempo, falamos um pouquinho sobre a volta de Cristo. Irmãos, é muito mais feliz a pessoa que tem a certeza de que Cristo vai voltar e vive esperando o retorno dele. Todos nós deveríamos e devemos aguardar o retorno de Cristo. Essa característica de Simeão deve ser também uma característica nossa. Nós precisamos esperar a volta de Jesus e, claro, estarmos preparados para ela. Talvez o Senhor vai permitir que você veja a volta de Cristo antes da morte, ou que você, por meio da morte, veja o Senhor e esteja com o Senhor por toda a eternidade. Mas essa deve ser também uma característica nossa, querermos ver a consolação, esperarmos a volta do Messias. O Espírito Santo estava sobre ele. Em outras palavras, o Espírito Santo estava continuamente com ele. Esta é uma outra característica que nós vemos em Simeão. Aparentemente não parece ser uma característica, mas é porque a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa acontece se a pessoa dá espaço para o Espírito Santo agir. Se a pessoa realmente busca se encher ou deixar-se encher, como diz o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, quando ele diz enchei-vos do Espírito, a ideia é, olha, deixem-se encher pelo Espírito. Então, a característica que a gente vê em Simeão é de alguém que permitia que o Espírito Santo o controlasse, o conduzisse continuamente, sempre. Possivelmente Simeão era aquele tipo de pessoa que todos os dias colocava a sua vida diante do Senhor, colocava aquilo que ele estava pensando em fazer, os seus projetos, as suas realizações, aquilo que ele, antes de falar, ele possivelmente colocava aquilo que ele queria falar, colocava aquilo que ele queria fazer, os seus planos, e perguntava: Deus, devo fazer isso ou não devo fazer isso? Pai, isto que eu estou planejando é aprovado pelo Senhor?
Esta é uma característica que eu e você precisamos ter. Sermos continuamente conduzidos pelo Espírito. E como nós falamos, é algo que nós permitimos, no sentido de abrirmos espaço na nossa vida para que ele realmente atue. Muitos cristãos hoje, nós sabemos, e muitas vezes nós somos essas pessoas que não permitimos o Espírito Santo agir. Você já passou por dias difíceis em que você foi tomando decisões por conta própria e não permitindo o Espírito Santo te conduzir. Eu já vivi isso, possivelmente você já viveu isso. Dias em que a gente vai, uma coisa vai encrespando, outra encrespa ali, o sangue vai começando a ferver e a hora que a gente vê, a gente já tomou algumas decisões, já esmurrou mesa, já quebrou objeto, já xingou alguém, já agimos no ímpeto. E o que aconteceu nessa hora? A gente falou assim, Espírito Santo, dá um tempo que agora eu vou resolver do meu jeito. Mas ao que parece, Simeão era alguém que permitia que continuamente o Espírito Santo o conduzisse. E esta é uma característica que eu e você precisamos ter. Tudo que formos fazer, tudo aquilo que quisermos dizer, as abordagens que porventura tivermos que praticar, que nós possamos deixar que o Espírito Santo nos conduza. Então, aqui em Simeão, a gente vê alguém que tem estas características. Era alguém que andava corretamente perante os homens, era alguém que andava corretamente perante Deus, era alguém que aguardava a vinda do Messias e era alguém que era conduzido pelo Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, antes de entrarmos aqui nas características de Ana, todos nós precisamos pedir ao Senhor, Pai, assim como Simeão foi um homem que andou corretamente diante dos homens, andou corretamente com o Senhor, viveu aguardando o retorno, ou a vinda, melhor dizendo, do Senhor Jesus, do Messias, e continuamente o Espírito Santo o conduzia, mostrava para ele, tanto que ele teve a graça de saber que ele não morreria até ver o Messias, até ver o Cristo. Então, que a minha vida seja assim. Nós estamos chegando numa época do ano tão especial, numa época em que as nossas sensibilidades ficam mais afloradas, em que a gente reencontra algumas pessoas, em que a gente projeta coisas positivas, importantes para o próximo ano. Meu irmão, minha irmã, que nós projetemos ter uma vida mais próxima do Senhor Jesus, tendo essas características, andando corretamente com as pessoas. Talvez isto vai envolver perdoar pessoas, pedir perdão para pessoas, vai envolver abrir mão do seu orgulho para que as coisas sejam então ajustadas e acertadas, vai envolver você se aproximar e às vezes até se machucar um pouco, mas andar corretamente. Vai envolver repensar o seu comportamento em várias áreas da sua vida, como por exemplo a área de finanças, porque às vezes você é um mau pagador, você é alguém que compra e não paga. Talvez você vai ter que repensar a maneira como você fala, porque você fala o que pensa do jeito que quer, e isso tem ofendido muitas pessoas. E você está se achando ainda a melhor pessoa. Mas muitas pessoas têm ficado machucadas com você e têm se afastado de você. Então é hora de você repensar isto. Talvez você é alguém que tem se afastado, tem se mantido distante de algumas pessoas. E talvez é hora de você repensar, buscar a direção do Espírito Santo de Deus para saber como agir. E de repente você terá que se aproximar, ou ele te orientará a se aproximar de novo de algumas pessoas. E assim por diante em todas as áreas da tua vida. O seu relacionamento com Deus também precisa melhorar. Assim como Simeão era alguém que andava bem com os homens, ele também andava bem com Deus. E aí a gente sabe que hoje a nossa caminhada com o Senhor, para ser positiva, para ser saudável, deve envolver a nossa vida de leitura e meditação da palavra de Deus e deve envolver também a nossa vida de oração, também a nossa vida de serviço
na igreja, na comunidade onde estamos, sempre servindo ao Senhor como família, como indivíduo, realizando como família o culto doméstico e crescendo como família no relacionamento com o Senhor. E desta maneira, o Espírito Santo nos conduzirá. E ele fazendo isso, nosso coração almejará cada vez mais o retorno do Senhor Jesus. E isto é o nosso desafio olhando para as características de Simeão. Mas a gente tem as características de Ana também. Ana era profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Azer. É muito interessante os dados, né? A tribo de Azer, Azar é ler errado, né? A Azer é uma das tribos que praticamente sumiu, mas aí ainda havia representantes dela, no caso Ana, diz que ela é filha então de Fanuel, mas o que chama a atenção é Lucas fazer a menção dela como profetisa. O que é importante? Primeiro, porque nesta época havia se passado, né, antes dessa época, havia se passado aquele período conhecido como período do silêncio. Mais de 400 anos em que Deus não falou com o seu povo. Então os profetas sumiram. Deus não falou com o povo. E aí a gente vê de novo esse recomeço por meio de João Batista. Que o próprio Jesus disse, né? O que vocês foram ver lá no deserto? Com certeza mais do que um profeta. Ele vai falar a respeito de João. E outra coisa importante é que não era comum, não era tão comum usar-se ou fazer destaque a uma mulher como profetisa. Mas Ana recebe esse destaque. Era uma mulher que falava a respeito das coisas de Deus, proferia as coisas a respeito de Deus, apontava para o Messias, porque assim como Simeão, ela também aguardava a vinda do Messias. Então, João Batista vem e aponta para o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ana também tinha essa função de profetizar, de apontar para o Messias. E veja que o conceito de profecia que a gente vê na Bíblia é um pouquinho diferente daquilo que é apresentado em algumas comunidades, onde a ideia de profecia passa mais por aquele caminho da revelação, a pessoa que vê coisa, ele é um profeta. Mas na verdade a profecia bíblica que nós entendemos e que parece que foi o que João fez, é aquela que aponta para Jesus. É aquela que olha para textos das Escrituras, explica aqueles textos apontando para o Senhor Jesus. Mas é muito importante ver essa característica de Ana. E é claro, uma característica que necessariamente a gente não precisa ter o título de profeta, mas nós podemos ter sim a capacidade de olhar para as Escrituras e apontar para Cristo, ajudando pessoas a reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Outra característica de Ana é que ela era de idade avançada. Ela tinha 84 anos ou mais. A grande questão desse texto é que não dá para entender muito bem se ela ficou 7 anos casada e há 84 anos estava viúva. Não dá para entender muito bem como que funciona. Ou agora, imaginemos que ela tenha casado aí novinha, com uns 15 anos, ficou 7 anos casada, e aí, a partir daí ficou viúva já há 84 anos. Então ela já teria mais de 100 anos. Seja como for, se 84 ou se 105, 106 anos, ela era uma idosa. Então essas duas primeiras características, nós, é claro, talvez vamos chegar à idade dela. Mas o que Lucas escreve a respeito dela nessas duas primeiras colocações dão base para aquilo que nós vamos ver depois. O destaque, ela como uma profetisa, aquilo que ela fazia apontava para Cristo. E é isso que eu e você temos que fazer, mesmo não sendo de idade avançada. Mas aqueles que são, lembrem-se, a responsabilidade de vocês, a responsabilidade de cada um de nós é apontarmos para Cristo.
E nós que somos um pouco mais novos, não tanto, nossos jovens, crianças, adolescentes, apontando sempre para Cristo, diante de tudo o que nós fazemos. Tivemos a semana passada o nosso tempo de consagração, visando a nossa ida até Taquaral, que foi ontem à noite, para o tempo de evangelismo e também o culto do dia 24. E em um dos pontos da nossa semana de consagração, nós orientamos a todos a estarmos orando, confessando os nossos pecados, mas também orando a Deus para que Ele nos mostrasse como a gente deveria se vestir para ir lá no evangelismo. Em outras palavras, a gente orou e parou para pensar o seguinte: antes de eu sair de casa, eu vou falar com Deus e perguntar: Deus, essa roupa que eu estou, está jóia? Por quê? Porque a nossa intenção foi de não fazer com que as pessoas prestassem atenção em nós, mas fazer com que as pessoas prestassem atenção em Cristo. A nossa ida até lá ontem foi com o objetivo de apontar para Jesus e não fazer as pessoas se distraírem com a gente. Então, cuidar inclusive, ou cuidamos inclusive da nossa vestimenta. O que a profetisa Ana fazia era apontar para Jesus. O que eu e você precisamos fazer em todas as áreas da nossa vida é apontar para Jesus. É fazer com que as pessoas, ao olharem para nós, ao verem como nos vestimos, ao verem como falamos, ao verem como nos comportamos na sala de aula, no trabalho, no comércio, em todos os lugares por onde vamos, que elas consigam, nesse conjunto do que nós somos, conseguirem ver que nós apontamos para alguém. E esse alguém é Jesus. Quando eu digo apontar, elas vão perceber que há em nós alguma coisa que nos faz ser diferentes. E assim elas vão olhar e ver a pessoa do Senhor Jesus. Desde pequenos. E aí os pequenininhos, os juniores, os adolescentes, os jovens ainda estão sob o cuidado de papai e mamãe. Então papai e mamãe têm que ajudar essa turma mais nova a se comportarem, a falarem corretamente, a não entrarem nas coisas do mundo, né? Esse dia a gente estava no nosso culto doméstico e estudamos lá, aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E uma das ênfases que demos foi que o mundo tenta moldar o nosso jeito de ser, de falar, de vestir, de pensar, de agir. E aí a gente tem que parar e pensar: opa, o mundo está oferecendo isso, mas isso que eu vou pegar do mundo agrada a Deus ou me faz ser inimigo de Deus? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E Ana era alguém que tinha esse cuidado. Ajudemos os nossos filhos, ajudemos aqueles que são mais novos do que nós, mesmo não sendo jovens, já estão na fase adulta, mas são mais novos, ajudemos a eles e ajudemos aqueles que estão aí na nossa idade ou até mais velhos, para que todos andem com a vida correta, apontando para o Senhor Jesus. A gente vê outra característica de Ana: não se afastava do templo. É possível que ela tivesse lá no templo um espaço, um quarto onde ela ficava, ou que ela ia regularmente até o templo para adorar. E a gente vai lembrar que quando a gente fala do templo, nesta época, o templo era o centro da adoração, era o local onde o Senhor Deus se manifestava ao seu povo. Até então Cristo não tinha vindo, o Messias não tinha vindo. E desde lá, o Antigo Testamento, o tabernáculo funcionava como o espaço central onde as pessoas se encontravam com o Senhor. Era o local onde o Senhor se manifestava. Então ela estar lá era para ela muito importante e, é claro, servia como testemunho e serve agora como uma característica para nós. Por quê? Lembra, Ana era viúva. Parece que não tinha filhos. E ela então dedicava do seu tempo para estar no templo em adoração, servindo ao Senhor.
outra característica que nós devemos captar, pegar para nós. Ela ia ao templo para estar na presença do Senhor. Hoje, a gente entende pela Bíblia que nós somos o templo. O Espírito Santo habita em nós. Então eu preciso estar na presença do Senhor diariamente. E lembra que a gente falou lá sobre Simeão, de permitir o Espírito Santo agir em nós? Então, estar na presença de Deus continuamente significa que Ele está em mim, mas eu preciso deixá-lo agir e eu estar constantemente em adoração, servindo ao Senhor. Não se afastar dele em momento algum. Isso a gente vê em algumas colocações do apóstolo Paulo. Por exemplo, ele diz: orai sem cessar. Quer dizer, se é sem cessar, é todo o tempo. Ele vai dar esta ideia de que nós podemos estar ligados ao Senhor o tempo todo. E se encaixa com essa característica de Ana, que não se afastava do templo. Cuidava ou cultuava a Deus dia e noite. Orava e jejuava constantemente. O que a gente vê de novo nessa mulher é aquilo que a gente encontra nas Escrituras quando nos chama a estarmos constantemente orando ao Senhor sempre, louvando ao Senhor sempre, buscando a Ele sempre, não nos apartando do livro da lei, quer dizer, estudando a palavra de Deus sempre. Estas características de Ana e de Simeão são muito especiais para nós. Agora, uma coisa que deve ser ressaltado é que ela vai, assim como Simeão, Simeão entoou, digamos assim, um cântico, ele disse algumas palavras de adoração, quando ele pega a criança nos braços, verso 28, vai falar que ele louvou a Deus, e aí vai dizer as palavras que ele disse, versículo 29, Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E aí diz que o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. Quando a gente pula lá para o finalzinho, lá a partir do versículo 36, que é quando fala de Ana, lá no verso de número 37, diz que ela permaneceu viúva por quase 84 anos, e diz que ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite com jejuns e orações. E o verso 38, tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Tanto Simeão quanto Ana louvaram a Deus. As palavras de Simeão foram registradas, as palavras de Ana não foram registradas em detalhe, mas ambos louvaram a Deus, ambos glorificaram a Deus pela chegada do Messias. O que a gente vê então em Simeão e Ana, que eles foram servos de Deus, dedicados à obra do Senhor, e que viveram de uma maneira exemplar, abençoando as pessoas ao seu redor. Além disso, eles demonstraram viver na expectativa da vinda do Messias e se alegraram quando viram o menino. E o exemplo deles deve inspirar a cada um de nós. Mas eu gostaria, antes de terminarmos, de ressaltar algo que Simeão falou que é muito importante. Verso 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, falando para a mãe, quanto a ti, uma espada traspassará a tua alma. O que Simeão está falando aqui? Simeão está dizendo aquilo que o Senhor Jesus faria, que ele provocaria essa divisão,
Mas lá no finalzinho, que é o destaque que queremos dar, quanto a ti, ó Maria, uma espada atravessará a tua alma. O que Simeão está falando? Simeão está falando do evento que Jesus iria passar, que é ou foi a sua morte, a crucificação. E eu quero ressaltar isso, porque nós estamos na época do Natal e estamos festejando o nascimento de Jesus. Mas nós festejamos o nascimento de Jesus porque teve a cruz. Se Jesus nascesse e não tivesse a cruz, e mais do que isso, não tivesse o túmulo vazio, essa nossa festa seria em vão. Nós comemoramos o nascimento porque o Messias nasceu para cumprir uma missão. E como disse Simeão, a mãe iria sofrer. Por que ela iria sofrer? Porque o filho dela iria sofrer, iria morrer por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, por causa dos pecados dela, a mãe dele. Jesus nasceu, viveu neste mundo e foi morto para que todos nós tivéssemos a salvação. E ele então, depois, no terceiro dia, ele é ressuscitado. Mas Simeão deixa claro, isto seria e foi como uma espada atravessando a alma da mãe, que criou com tanto carinho o menino e com certeza, humanamente falando, não almejava e não queria que ele experimentasse a dor que experimentou. Mas hoje nós celebramos o que celebramos porque Jesus nasceu, viveu neste mundo, morreu, foi sepultado e foi ressuscitado. E hoje está vivo para dar salvação a todo aquele que crê. Quem é que de fato pode ser justo, piedoso, guiado continuamente pelo Espírito Santo de Deus e aguardar com grande expectativa e positiva expectativa a volta de Jesus? Aqueles que se entregam a Jesus e são salvos. E têm a certeza de que quando ele voltar, serão levados para o céu. Pessoas que não creem em Jesus podem até ser pessoas corretas. E vão ser. Há muita gente corretíssima, mesmo não sendo um cristão salvo por Jesus. Pessoas não salvas podem cumprir exteriormente as funções religiosas. Vão à igreja regularmente, mas vão cumprir essas funções de maneira externa. Elas não serão guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo guia as pessoas em quem ele mora. E elas podem até aguardar o retorno de Jesus, mas não seguirão com ele para o céu. Por isso é importante que nós reconheçamos a importância de entregar o coração ao Senhor Jesus, para que então, quando ele vier, possamos não somente ter vivido corretamente diante dos homens, diante de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, mas acima de tudo, quando ele voltar, sermos levados para o céu juntamente com ele. O que nós oramos e desejamos é que essas características de Simeão e Ana possam ser reproduzidas por cada um de nós, claro, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esses dois idosos realmente foram bênção. E a história deles, registrada por Lucas, deve ser algo que motive o meu e o seu coração. Que o Senhor possa abençoar muito a tua vida. E já queremos desejar a todos um ótimo Natal, um abençoado tempo em família, também um abençoado início de 2022. Que o Senhor conceda a você e a tua família as mais ricas bênçãos que procedem dele para cada um de nós. Que o Senhor Deus abençoe você, um Feliz Natal e um abençoado Ano Novo. Fiquem todos na paz do Senhor.